Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos entrando ao vivo aqui do Manaém de Domingos Martins, agora são 19 horas e 39 minutos deste sábado, 4 de setembro, sábado de seminário de Grupo Louvor. Aliás, quem participou do seminário Grupo Louvor recebeu uma grande bênção, porque foi uma experiência notável, foi uma experiência maravilhosa para nós participar aqui do seminário, aqui no Manaém de Domingos Martins, ou aqui a partir do Manaém de Domingos Martins. Muitos irmãos participaram em outros Manaéns, ou em casa, pelo YouTube, enfim, da maneira como os irmãos puderam se preparar para participar deste seminário. E nós temos aqui conosco, hoje a gente está com um pouco menos de tempo para fazer aquele bate-papo antes do culto, mas nós temos conosco aqui o pastor Kleber Oliveira. Pastor Kleber, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Pastor Josias. Amém, tá certo. Kleber, você é de Belo Horizonte, não é isso? BH. Mineiro mesmo de Belo Horizonte. Nascido do lado de dentro da Contorno, que chama Mineiro da Gema. Conheço. Conheço aquela região. Pois é. Kleber, fala um pouquinho como é que foi o seminário hoje. O que é que você percebeu hoje aqui no seminário e que trouxe, agregou para o servo? Eu costumo dizer o seguinte, não só do grupo de louvor, não membro só do grupo de louvor, mas o servo que ama o louvor dessa obra. Pastor Josias, irmãos, né? A paz do Senhor também aos queridos irmãos. A primeira aula de oração já foi um marco, né? Porque o Senhor tinha dado uma visão que um óleo fino, um azeite fino era derramado sobre toda a congregação, ou seja, sobre todos que participaram do seminário. Ao final da primeira aula eu já me quebrantei muito, né? E o que ficou para mim assim, mais marcante hoje foi a graça do Senhor manifesta nessa tarde, né? Foi maravilhoso, foi muito gostoso, né? Muito agradável, muita comunhão, esqueci até o tempo. Foi realmente maravilhoso. Aliás, nós passamos a viver nesse momento, né, totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. A nossa geração já teve a oportunidade de viver. Nós vivemos uma realidade em que o Manaim se tornou aquela coisa muito menos corriqueira do que nós estávamos acostumados. E isso, de certa forma, valorizou mais o Manaim, trouxe uma importância maior. Estar aqui é muito bom, tem sido uma bênção. Já tivemos esse seminário com uma população um pouco maior, né? E a nossa expectativa é que aos poucos as coisas estejam voltando ao normal. De fato, foi um seminário maravilhoso, profundo, com revelações profundas e, como você falou, com a graça de Deus. Mas, Kleber, nesse trabalho que a gente tem feito, a gente tem conversado um pouco sobre a experiência de vida dos pastores. Às vezes os irmãos estão longe e assistem à transmissão, assistem os cultos, assistem às aulas dos seminários, veem o pastor ali pregando e não conhecem um pouco mais sobre a história, a experiência de vida deste servo de Deus que está ali como se colocando na condição de um instrumento nas mãos do Senhor. Fala um pouquinho sobre como foi a sua experiência de conversão e o que você viveu, o que te trouxe até o ministério, né? A experiência que você tem vivido. Fala um pouquinho para os nossos irmãos, vamos conhecer um pouco o Kleber, servo de Deus, e o seu testemunho de vida. A minha experiência em conhecer ao Senhor foi muito especial para mim, porque primeiro eu não tinha nenhum histórico na família de pessoas evangélicas, né? E eu fui convidado por um colega de trabalho que foi muito usado pelo Senhor na época, né? Foi usado com muita graça, inclusive ele foi muito provado por isso. E enquanto ele estava sendo provado por me evangelizar, eu estava experimentando que o Deus dele era verdadeiro, porque ele era muito definido. Então isso me chamou muita atenção, a definição, a determinação daquela pessoa que me evangelizou. E ele me deu um Novo Testamento. Eu nunca tinha lido a Bíblia, e eu li ela, eu acho que em 15 dias, todo o Novo Testamento, e fiquei assim impressionado em ver na Bíblia que Deus estava vivo. Foi o que eu mais percebi, assim, especialmente no livro de Atos, né?
que ele continuava vindo e vivo e agindo na vida das pessoas. Aquilo me impressionou muito e eu fui convidado a assistir um culto. Nesse dia eu fui ao culto, era um culto só de louvor, inclusive em outubro vai ser só de louvor, né? Nós vamos ter um período de um mês de louvores. E lá no culto, terminou o período de louvor, o pastor perguntou se eu queria oração. Eu levantei a mão, né? Perguntou que queria oração, eu levantei minha mão, ele foi lá, orou por mim. Não falou nada, simplesmente orou e voltou. Mas eu tinha um problema de saúde e assim que ele terminou a oração, eu criei que fui curado. Simplesmente criei. Glória a Deus. E eu tomava um remédio controlado, né? Eu tive algumas crises de convulsão na minha infância. E aquilo me perseguia, né? E eu precisava de tomar esse remédio. Mas depois desse culto, nunca mais precisei de tomar remédio. Eu criei, ninguém me falou nada, mas foi a palavra, né, que eu li. Eu vi que Deus estava vivo e naquele dia Ele se revelou a mim e simplesmente me curou. Pronto. Aí eu falei, olha, Deus está vivo, Deus está nesse lugar, porque Ele me curou, né? E daí para frente eu fui me familiarizando com a igreja, aprendendo a doutrina, aprendendo a caminhar junto com os irmãos, buscando novas experiências e cada dia mais. Estou aqui no Manaim de novo, buscando mais uma, né? Era jovem nessa época? 18 anos. 18 anos, jovem, solteiro. Solteiro. Isso. Aí depois veio a constituição da família, diaconato. Isso. Casei com uma irmã da igreja, que era da minha igreja, né? Depois veio o diaconato. E tem uma experiência muito marcante também no meu chamado para unção. Não sei se seria o caso aqui. Não, é isso mesmo, estamos aqui para isso. No meu chamado para unção, eu estava diácono e minha esposa estava grávida de 2 crianças. Eu tenho filhos gêmeos. Sim. E na ocasião, aconteceram várias situações. Eu me machuquei no trabalho, machuquei a minha coluna, né? E ficou uma coisa insuportável. E nenhum médico resolveu o problema. Eu fiquei travado e completamente torto. Tipo, quem me olhava parecia que era um tetraplégico, né? Eu fiquei completamente contorcido. Isso não desagarrava, não. E aí, nesse período que eu fiquei dessa maneira, Deus me deu um sonho que eu seria chamado para o ministério. Era a única coisa que eu não pensava era nisso, porque eu estava completamente sofrido com aquela enfermidade, né? E eu imaginava até que as pessoas estavam me escondendo alguma coisa, tipo se eu fosse morrer, porque o negócio durou 30 dias, foi terrível. E nesse período o Senhor me mostrou que me chamaria para o ministério, e no sonho eu estava grávido de gêmeos. E o Senhor me mostrou ali que era o ministério da palavra e mais alguma coisa, né? Que hoje até se cumpriu, né? Porque a gente tem hoje uma função extra além do ministério, né? No Conselho Presbiteral, participando de várias atividades na igreja. Então, cumpriu ao pé da letra. Mas, vamos dizer assim, foi para mim uma surpresa naquele momento, né? Foi uma coisa inimaginável para aquele momento. Mas se cumpriu e cada dia mais, assim como minhas crianças nasceram, estão bem, graças a Deus, são 2 rapazes. Na igreja também Deus tem nos proporcionado isso, né? Esse crescimento espiritual, essa alegria de participar, de poder estar muito envolvido com a igreja, né? E para nós tem sido cada dia, eu diria para você, é difícil até a gente explicar como, mas seria uma honra estar com os irmãos, com os companheiros. Seria uma alegria muito pouco, né? É um sonho, é mais que um sonho. É mais que um sonho. Né? Então, descobrir a obra, como ela se revela a nós, tem sido para mim, até hoje, uma coisa nova a cada dia. Cada seminário, um seminário como esse, eu já com 59 anos, chego aqui
e me quebranto muito, né? Então é muito maravilhoso. Glória a Jesus. Aliás, Kleber, eu estava refletindo sobre isso ontem, né? E a palavra do Senhor diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso significa o seguinte: qualquer que seja a experiência, por mais maravilhosa que seja, e eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, participando conosco desse momento, a pensar em algo muito bom para a sua vida. Se nós juntarmos toda a nossa capacidade criativa para tentarmos imaginar juntos uma coisa maravilhosa, ainda não vamos alcançar o que é a eternidade. Verdade. Não subiu, quer dizer, o homem não tem como alcançar o quão maravilhoso vai ser a eternidade. Coisa que o olho não viu. Que o olho não viu, o ouvido não viu. Não subiu o coração. Não subiu o coração. Quer dizer, é verdade a gente está maravilhado aqui no Manaim, né? Porque é tão bom estar aqui. Pois é, o céu é bem melhor. Certamente. Muito bem, agora são 19h50. Nós estamos ao vivo, falando daqui do Manaim de Domingos Martins. O nosso irmão Kleber Correia está lá na Rádio Manaim, já linkou com a gente aqui. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, esse é um grupo de irmãos que já vai chegando mais cedo, vai ligando, se preparando. Enquanto está se preparando, está ouvindo esse nosso bate-papo antes do culto, né? A gente está feliz de estar junto com os irmãos, está participando disso aqui. Mas o pastor Kleber, ele daqui a pouquinho vai assumir o púlpito e vai fazer ao vivo o culto daqui do Manaim de Domingos Martins. E a pergunta, Kleber, é sobre o texto que você vai falar, porque os irmãos já podem ir abrindo a Bíblia e fazer uma breve introdução da mensagem que você vai trazer. O texto está no Salmos 139, primeiro versículo como base, né? Nós também leremos alguns outros aqui no decorrer da palavra, da transmissão. E a experiência que o salmista teve, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces. E o curioso aqui que os irmãos vão perceber é que quando a gente... Vamos colocar, se você ceder suas intimidades para eu saber, você vai ficar muito envergonhado, constrangido, né? Não vou me expor. O que vai pensar de mim? Então as pessoas pensam muito isso, é natural de todo mundo. Mas a nossa vida está exposta para o Senhor, completamente exposta. E muita gente tem vergonha, tem medo, tem algum preconceito de que Deus é mau ou algo semelhante. Mas Ele faz isso tudo por amor. E Ele nos conhece para revelar na medida certa o seu amor para conosco, né? E isso está muito claro quando Ele envia o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, ressuscitar e nos dar o direito da mesma vida que Ele tem. Só que não é só isto, porque a palavra diz assim, quando os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que é que nós ganharemos com isto? E Jesus disse o quê? 100 vezes tanto nesta vida e na idade vindoura a vida eterna. Então servir a Deus é essa maravilha, quer dizer, é ganhar o céu estando aqui na terra. E além de ganhar o céu, nós ganhamos benefícios maravilhosos, que é Deus cuidando de nós, né? Nós não sabemos como cuidar de nós mesmos, mas o Senhor sabe melhor do que nós como cuidar de nós. E o que a gente experimenta hoje na igreja é exatamente isso, né? Glória a Jesus. Se nós vivêssemos o Evangelho, e ao vivermos o Evangelho, vivêssemos esta vida aqui da pior forma possível, a mais sofrida forma possível, ainda assim nós estaríamos no lucro pela eternidade. Exatamente. E Deus, além de nos dar a eternidade, também cuida de nós dessa vida aqui. Que coisa maravilhosa. E tem gente que não quer isso. Não dá para entender um negócio desse. Eu imagino que quem não quer, porque ainda não experimentou. Porque não experimentou. Tem que dar uma oportunidade e experimenta, aí depois faz a escolha. Certamente
você vai escolher ficar com o Senhor. Ficar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora são 7h53 minutos, quase 54 minutos. Nós vamos então agora interromper por alguns minutos esse bate-papo aqui. Nós vamos continuar com a contagem regressiva, né, para o culto, que vai começar daqui a pouquinho. E o pastor Kleber vai se dirigir para o púlpito, né, e se preparar para a condução do culto dessa noite. Recebemos aqui o pastor Kleber Oliveira, que é membro do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata, o pastor Kleber da cidade de Belo Horizonte. Está pastoreando que igreja lá, Kleber? Barreiro, um bairro chamado Teixeira Dias. Teixeira Dias. Exatamente. Barreiro é um bairro da região metropolitana de Belo Horizonte. Que tem cerca de 40 igrejas. Muita igreja. Acho que eu já tive em Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima, tive a oportunidade de estar por lá. Ali. A família da minha esposa é de Belo Horizonte, então eu já tive a oportunidade de conhecer bem a cidade, de assistir alguns cultos naquela região. Amém. É uma benção. Volte sempre. Mineira, gente muito boa. Muito bem, irmãos, a gente então aqui interrompe esse bate-papo. Daqui a pouquinho, em definitivo, às 20 horas em ponto, a transmissão do culto dessa noite, feito aqui, a partir do Manaim de Domingos Martins, e que todos nós vamos assistir e receber uma bênção. Paz do Senhor, até daqui a pouco.